Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma revisão da lição. Hoje a gente vai, mergulhar no conteúdo de quarta-feira, dia 16 de julho. Isso faz parte da lição 3, tá? O nosso foco aqui é explorar aqueles sentimentos bem humanos mesmo, de desânimo, de inadequação. A gente vai olhar para a experiência do povo de Israel e de Moisés lá no livro de Êxodo. E claro, como Deus respondeu a tudo isso, né? Vamos tentar entender melhor como é que as promessas de Deus às vezes parecem bater de frente com a nossa realidade de sofrimento, de dúvida. Pra gente começar, tem aquela passagem bem forte. Lá em Êxodo 6, versículo 9, ali diz que os israelitas, olha só, eles estavam tão esmagados pelo sofrimento que nem conseguiam mais ouvir a mensagem de esperança que Moisés estava trazendo. Mesmo sendo uma promessa de libertação vinda de Deus, hein? Parece que a esperança deles, sei lá, evaporou depois de tanta coisa dar errado, né? Exatamente. E o que chama atenção aí é a profundidade desse desânimo, sabe? Não era só tristeza, não. Era uma perda de esperança tão forte que criava uma barreira mesmo, impedia eles de receberem a promessa. Isso levanta uma questão importante para nós hoje, né? Como é que a gente lida com um desapontamento profundo? Com aquela sensação de abandono, quando parece que as promessas não se cumprem. É um sentimento que a gente reconhece, né? O material até menciona outras figuras, como Jó. Nossa, que história. E também o Asaf, lá do Salmo 73. Ele chegou a questionar a justiça de Deus vendo a prosperidade dos maus. Mas, isso é importante, ele termina o Salmo reafirmando a fé, né? Falando, contudo, sempre estou contigo. O que será que diferencia essa resposta final dele daquela apatia inicial dos israelitas? Ótima pergunta. Talvez seja um processo, né? Tanto Asaf quanto Jó, eles passaram por um tempo de questionamento, de luta mesmo com Deus, mas acabaram chegando numa conclusão de confiança. Os israelitas, naquele momento específico de Êxodo 6:9, eles estavam assim no pico da dor, da desesperança, ainda não tinham talvez essa perspectiva. E é justamente aí nesse ponto baixo que Deus age de forma muito marcante. Ele reafirma a presença dele, o compromisso dele. Aquela fórmula da aliança, sabe? Em Êxodo 6:7, eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Isso ganha um peso enorme ali, não é só teologia, é uma promessa de relacionamento pessoal profundo oferecida bem quando o povo está mais frágil. Nossa, essa promessa no meio do caos é muito forte. Mas o desânimo não era só do povo, né? Moisés também estava lutando com as questões dele, principalmente essa sensação de não ser capaz, de inadequação. Com certeza. Isso fica muito claro, né? Lá em Êxodo 6:30, e depois de novo no comecinho do capítulo 7, Moisés volta a falar da falta de confiança dele. Ele usa de novo aquela metáfora dos lábios incircuncisos, para falar da dificuldade que ele tinha para se expressar bem. Basicamente, ele está repetindo uma objeção que já tinha feito antes. Mostra como essa insegurança era algo persistente para ele. E como é que Deus lida com essa insegurança do Moisés, que volta e me aparece? Deus simplesmente ignora? Dá uma bronca? Não. E aqui tem um ponto muito interessante da resposta divina. Deus não repreende nem faz uma mágica para consertar a dificuldade do Moisés. Pelo contrário, ele oferece uma solução bem prática. Arão, o irmão de Moisés, seria o porta-voz dele, o profeta dele diante do faraó. A ideia era, Moisés seria como Deus para o faraó, transmitindo a autoridade divina, e Arão seria quem falaria as palavras. Isso mostra pra gente um jeito interessante de Deus agir, né? Ele não necessariamente elimina as nossas fraquezas, aquilo que a gente percebe como limitação. Muitas vezes ele nos capacita apesar delas, dando os meios, as pessoas, ele trabalha com a nossa humanidade e através dela. Isso muda um pouco a nossa ideia do que é ser chamado por Deus, né? Não é sobre ser perfeito, mas sobre estar disposto e contar com a ajuda que ele providencia. E mesmo com essa ajuda toda para Moisés, Deus ainda avisa que não vai ser fácil. Exato, Deus é bem realista. Ele avisa Moisés lá em Êxodo 7:3 que o coração do faraó ia endurecer, que ia precisar de muitos sinais e maravilhas. Mas ao mesmo tempo, ele revela o propósito maior por trás de toda essa luta. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Quer dizer, mesmo com a teimosia humana, com o conflito, com a demora aparente, a glória e o poder de Deus iam se manifestar de um jeito que ninguém poderia negar. Então, se a gente junta tudo isso que a gente analisou, o que fica mais forte? De um lado, a gente tem esse desânimo humano profundo, a dor da esperança que se foi, o peso de se sentir incapaz.
E do outro lado, a gente vê a persistência de Deus, a promessa de um relacionamento próximo, serei o seu Deus, e a disposição dele em dar soluções concretas para as nossas limitações. É isso. Precisamente. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão importante, eu acho. Se Deus agiu com tanto poder, com tanta determinação, apesar do desânimo que paralisava os israelitas e das desculpas repetidas de Moisés sobre não ser capaz, que desculpas, que medos, que sentimentos de inadequação podem estar, quem sabe, impedindo a gente hoje de abraçar aquilo que a gente sente que é um chamado, uma promessa na nossa vida? Como é que a nossa visão poderia mudar se a gente realmente entendesse que Deus provê, que Ele capacita e cumpre os seus planos através das nossas fraquezas e não só quando a gente se sente forte? Fica aí pra gente pensar, né? Excelente reflexão. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no nosso próximo estudo. Até mais.